A primeira coisa que você precisa absorver é simples, mas poderosa. Existem pessoas que ficam ricas por acaso. E existem pessoas que decidem ficar ricas. Essa segunda categoria não espera milagre. Não vive contando com sorte e nem imagina que a vida vai entregar uma chance pronta. Elas criam o próprio caminho, com atenção absoluta ao tempo, ao comportamento e ao que fazem diariamente. É esse tipo de mentalidade que quero começar a ativar em você agora. Quando você vê alguém alcançar um nível de riqueza que parece até suspeito, não está vendo magia, privilégio ou destino. Está vendo alguém que aprendeu a enxergar o mundo por outro ângulo. Quase como quem observa um jogo de xadrez enquanto o resto tenta fugir de um labirinto. Pessoas assim pensam com frieza, disciplina e inteligência, menos 3 pilares que aprendi estudando profundamente o pensamento de Maquiavel. Maquiavel nunca ensinou como ser amado. Ele ensinava como vencer. Ele dizia que quem quer subir precisa, antes de mais nada, ajustar a própria visão, porque uma mente indisciplinada sempre arrasta o corpo para o mesmo lugar. É por isso que o jogo da riqueza começa muito antes do dinheiro surgir. Ele começa no modo como você quer que você sinta isso de verdade. O que te separa da vida que você deseja não é falta de oportunidade, é falta de estratégia. Não é o mundo te bloqueando, são os hábitos que você repete sem perceber. É o tempo escorrendo pelos dedos porque nunca foi tratado como recurso. Enquanto muitos acordam para cumprir tarefas, você vai aprender a acordar para comandar o próprio território. Quando você observa a sua rotina como um verdadeiro estrategista, tudo muda de cor. Cada distração vira um inimigo silencioso. Cada minuto desperdiçado vira um imposto invisível. Cada hábito automático vira um obstáculo construído por descuido próprio. E é só quando você olha isso com seriedade que percebe. Porque tanta gente vive rodando em círculos achando que está avançando. Riqueza não nasce de dias cheios, nasce de dias intencionais. Quero que você imagine alguém colocando toda a sua rotina sob um microscópio estratégico. Cada minuto, cada distração, cada conversa vazia, cada atraso, tudo mostrando claramente o quanto de poder é desperdiçado sem perceber. A verdade é que muita gente perde mais riqueza no tempo do que no dinheiro. As pessoas passam horas rolando telas, reclamando da vida, repetindo histórias velhas e esperando um golpe de sorte resolver o que disciplina resolveria em poucos meses. E é exatamente por isso que eu preciso que você faça o contrário. Quero que transforme seus dias em ferramentas, não em fugas. Porque riqueza que parece até ilegal não nasce de dinheiro, menos nasce de domínio do tempo. Quando você controla o tempo, controla seu crescimento, e quando controla seu crescimento, controla seu destino. Maquiavel dizia que quem domina o ritmo da própria vida domina a fortuna. Então aqui vai uma verdade que talvez doa, mas liberta. Ninguém sobe de nível sendo arrastado pelos dias. Você só sobe quando segura os dias pela coleira. Pensa na sua rotina. Quantas vezes você acorda sabendo exatamente o que precisa fazer para se aproximar do topo? A diferença entre quem improvisa e quem planeja é brutal. Um espera a vida acontecer, o outro faz a vida obedecer. E a riqueza segue sempre quem comanda. Quero que você não encare este vídeo como mais um conteúdo, mas como uma convocação. Você está aqui porque no fundo já sabe que a vida que vive não é a vida que poderia viver. Não importa se você começou sem apoio, sem instrução, sem dinheiro, o poder nasce no instante em que você decide parar de viver como vítima do destino. A partir daqui, cada pensamento vira uma arma. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você percebe que seus padrões de pensamento mudam quando entende a lógica por trás das escolhas. Em vez de perguntar por que alguns vencem, você começa a perguntar como eles estruturam cada passo. E é aí, exatamente aí, que você finalmente entra no jogo de verdade. Antes de qualquer riqueza externa, você precisa preparar o terreno interno. Nenhum príncipe ergue um reino sem antes erguer a si mesmo. E da mesma forma, ninguém constrói riqueza extrema sem uma mente forte o suficiente para suportar decisões difíceis. Riqueza alta exige disciplina alta menos, e disciplina alta só existe quando há. E para marcar o início dessa sua mudança, quero que faça algo simples, mas simbólico. Nada de frases complicadas. Apenas escreva nos comentários a declaração que resume o primeiro passo de quem decide assumir o próprio caminho. Eu escolho o caminho do poder. Parece pequeno, mas é profundo. É um ato público de comando sobre si mesmo. Quando você escreve essa frase, uma chave interna vira. É como se a sua mente reconhecesse que daqui em diante você não se esconde mais atrás de desculpas. Cada etapa da sua jornada vai exigir esse posicionamento, firme, claro, consciente. E na próxima fase, você vai entender por que tanta gente desiste justo quando está mais perto do que imagina.
quando você começa a enxergar sua vida com a lente estratégica que estou te mostrando. Algo inevitável acontece, você percebe que grande parte do que te impede está fantasiado de normalidade. Pequenos hábitos, pequenas conversas, pequenas escolhas, tudo parece inofensivo, mas quando analisado de perto, revela o quanto a maioria se afasta da própria prosperidade sem perceber. Quero que pense em quantas vezes você sentiu que estava avançando, mas alguma coisa te puxava de volta. Não era azar, era o ambiente à sua volta te impondo um ritmo que não pertence a quem quer vencer. Lembro claramente da primeira vez em que percebi isso. Eu vivia ocupado, mas não evoluía. Era como correr em uma esteira, muito esforço, zero direção. A rotina parecia aceitável, até confortável. Eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, me distraía com qualquer coisa e dormia. Mas quando parei para olhar com sinceridade, vi a verdade. Minha vida estava organizada para me manter ocupado, não para me fazer crescer. A sensação de movimento mascarava a estagnação. Esse é o veneno que paralisa milhões. E quando olhei ao redor, percebi que a maioria vivia igual. Conversas que não levavam a lugar nenhum. Opiniões movidas por medo, desculpas recicladas. Conformismo embalado em piadas. Maquiavel dizia que alianças fracas derrubam qualquer governante. Na vida real, alianças fracas são pessoas que alimentam a sua dúvida, em vez da sua força. Isso machuca porque muitas vezes essas pessoas são próximas. Mas existe uma verdade que você precisa aceitar. Quem não quer crescer não suporta ver você crescendo. A primeira ruptura acontece dentro de você quando entende que se afastar do que te prende não é frieza. Menos é coragem. É você se aproximando, finalmente, de quem te puxa para frente. Nunca esqueço da noite em que senti isso pela primeira vez. Eu tinha passado o dia inteiro com pessoas que falavam sobre os mesmos problemas, com as mesmas queixas, as mesmas desculpas. Eu queria construir algo, elas queriam ficar exatamente onde estavam. Naquele instante, senti um peso enorme. Não porque eu estava sozinho, mas porque finalmente entendi que minha evolução exigia essa solidão inicial. É justamente aqui que muita gente recua. As pessoas acreditam que precisam ser compreendidas para avançar. Mas quem quer mudança de verdade precisa aceitar uma realidade dura. Nem tudo vai ser compartilhado. O caminho do crescimento começa no silêncio. Maquiavel sabia disso. Todo poder nasce primeiro no isolamento, quando você encara quem você é sem filtro nenhum. Quero que visualize uma cena simples. Você caminhando sozinho por uma rua no fim da tarde, o sol baixo, a cidade barulhenta, a gente passando com pressa, cada uma perdida nos próprios problemas. E no meio desse caos algo teating, a maioria está vivendo no piloto automático. E você percebe que não nasceu para isso. Você quer direção, não sobrevivência. Essa percepção cria uma divisão profunda. De um lado, quem vive o dia, quem usa o dia. E quando essa divisão se instala, você começa a sentir pequenas mudanças internas. Conversas que antes pareciam normais agora te irritam. Situações que antes pareciam descanso agora parecem desperdício. Seu potencial começa a apertar o espaço onde você está. Esse desconforto, por mais estranho que pareça, é o maior sinal de evolução que existe. Ele indica que você está crescendo para fora da casca antiga. E é aí que surge a pergunta inevitável: como continuar avançando quando tudo à minha volta tenta me puxar de volta? A resposta está em uma arma que quase ninguém domina: a disciplina emocional. Disciplina emocional não é só manter hábitos. É sustentar sua visão mesmo quando ninguém mais consegue enxergar o que você vê. É continuar firme quando bate dúvida, quando bate saudade da zona de conforto, quando tudo parece incerto. É nesses momentos que você precisa agir como um estrategista e lembrar: foco é mais importante que motivação. Maquiavel dizia que o líder que resiste ao caos, que mantém clareza mesmo quando o terreno treme, é o líder que conquista de verdade. Quando você enfrenta a incerteza de cabeça erguida, algo muda dentro de você. Sua mente se adapta ao novo nível de exigência. O que antes parecia difícil vira rotina. O que antes parecia ameaça vira oportunidade. E quando essa adaptação acontece, seu comportamento muda de um jeito tão profundo que até quem te conhece não entende mais como você pensa. É exatamente aqui que começa a segunda etapa da riqueza, menos quando você percebe que sua vida exige um novo ambiente, uma nova mentalidade, uma nova postura. Não basta querer mais, você precisa suportar o peso de ter mais. Esse isolamento inicial não é castigo. É preparação. É o momento em que você remove o excesso, limpa o terreno interno e cria espaço para construir algo grande. Coisas que a maioria jamais tentou porque preferiu permanecer confortável. É nessa hora que você começa a sentir que está ultrapassando a fronteira entre quem você era e quem você está se tornando. E então chega a percepção mais poderosa dessa fase. A verdadeira mudança não acontece quando você troca de ambiente, mas quando você troca de perspectiva. É sua mente que muda primeiro. O mundo só acompanha depois. Pequenos hábitos que pareciam normais começam a te incomodar. Pessoas que antes te influenciavam agora parecem andar em outra velocidade.
A partir daqui, sua mente começa a filtrar tudo. Ela tira da sua vida o que é inútil, o que é distração, o que é obrigação disfarçada. Muitos mantêm hábitos que não servem para nada por medo do vazio que viria ao abandoná-los. Mas é justamente esse espaço vazio que abre espaço para sua evolução. Crescimento acontece onde antes havia medo. Quando você percebe que seu mundo interno não combina mais com as pessoas à sua volta, surge uma clareza incômoda. Você está crescendo numa direção que elas nunca escolheram, e isso não é motivo para culpa menos. É sinal de que sua visão está operando em outro nível. Você não cabe mais no cenário antigo. Você já parou para pensar quantas oportunidades perdeu tentando acompanhar o ritmo de pessoas que nunca quiseram sair do mesmo lugar? É nessa hora que nasce o segundo filtro. Seu círculo precisa mudar. Não por arrogância menos, mas por estratégia. Maquiavel dizia que um governante sábio escolhe aliados que ampliam sua força, nunca aqueles que drenam sua energia. Se você é sempre a pessoa mais consciente, a que mais pensa no futuro, a que mais estuda, a que mais busca evolução, então está no grupo errado. Essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode aceitar. Seu ambiente define seu ritmo, e seu ritmo define sua vida. Agora quero que reflita sobre algo profundo. Quem são as pessoas que influenciam suas decisões sem você perceber? Às vezes não são conselhos que moldam seu caminho, são exemplos silenciosos. Se esses exemplos representam estagnação, sua vida vai repetir estagnação. Se representam coragem, sua vida começa a respirar coragem. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque alguém disse que era exagero? É por isso que digo, sua evolução exige proximidade. Proximidade com quem já chegou onde você quer chegar. Observar essas pessoas muda sua mente sem que você perceba. Você absorve a lógica delas, não a aparência, e isso te transforma. Com o tempo, essa observação constante começa a te moldar. Sem perceber, você passa a pensar como pessoas fortes pensam, agir como elas agem, decidir como elas decidem. Naui e Michika é evolução natural. Você começa a enxergar o jogo por outra perspectiva. Coisas que antes pareciam grandes ficam pequenas. Coisas que antes te paralisavam passam a ser só degraus. E um detalhe interessante surge, sua percepção muda tanto que você começa a notar nuances que antes ignorava. A forma como alguém organiza o dia, como reage ao imprevisto, como mantém postura diante de um problema, tudo isso ensina mais do que qualquer discurso motivacional. Pessoas de alta performance falam menos e mostram mais. Agora imagine entrar em um ambiente onde todas as pessoas ali já construíram algum nível de poder. Elas se comportam de forma diferente, a energia é outra. A conversa é outra. A atenção é outra. No começo, você pode sentir que não pertence àquele lugar. Mas esse desconforto é o primeiro sinal de que você finalmente chegou onde deveria estar. Você já percebeu que ambientes de alta performance causam estranheza em quem não está acostumado? É porque o ritmo ali é mais rápido, mais intencional, mais consciente. E existe uma lei silenciosa que rege esses ambientes. Você se torna parecido com aquilo que observa repetidamente. Se observa medo, aprende medo. Se observa estratégia, aprende estratégia. E quando essa mudança interna finalmente acontece, algo poderoso começa a surgir na sua vida, oportunidades. Não porque elas aparecem, mas porque agora você tem estrutura mental para percebê-las. O mundo sempre ofereceu caminhos. Você é que não tinha visão suficiente para enxergar. Mas ao mudar por dentro, sua realidade muda por fora. Mas quero te alertar para algo que quase ninguém percebe. Quando você começa a se aproximar de pessoas mais fortes, sua vida passa por uma triagem natural. Gente que não consegue acompanhar seu ritmo some. Gente que se incomoda com sua mudança tenta te puxar de volta. Gente que te via como igual começa a olhar estranho. Isso não é fracasso, é progresso. E é aqui que surge a pergunta central. Quando você pensa no seu futuro, está se cercando de pessoas que aceleram sua visão? Ou de pessoas que desaceleram seu caminho? Essa resposta se dita com sinceridade. Define se você vai continuar crescendo ou se vai repetir o ciclo que acabou de abandonar. Para consolidar essa nova fase, você precisa assumir uma postura muito mais seletiva, mais estratégica, mais consciente. Você não precisa cortar todo mundo, mas precisa escolher com clareza quem terá influência sobre suas decisões. A vida de quem quer prosperar não comporta opiniões de quem nunca prosperou. Assim como um estrategista não pede conselhos sobre guerra para quem nunca saiu da própria aldeia, você não pode pedir visão de futuro para quem só enxerga o presente. Quando você escolhe seu círculo com intenção, sua mente se expande rápido. Cada conversa vira aprendizado. Cada encontro vira oportunidade. Cada troca vira um degrau. E sem perceber, sua visão começa a avançar anos à frente do mundo ao seu redor. Agora eu quero que reflita profundamente. Quem neste momento realmente contribui para o seu crescimento? E quem apenas
ocupa espaço. A resposta que você der aqui será o gatilho da próxima etapa da sua trajetória. Chega um momento da vida em que o mundo deixa de ser um conjunto de dias e passa a ser um campo de observação. Você começa a perceber padrões que antes ignorava, detalhes escondidos, sinais que a maioria não vê. E é exatamente aí que nasce a riqueza, naquilo que ninguém presta atenção. Quando sua mente funciona como a de um estrategista, o improvável vira previsível. Você enxerga o que outros descartam. Enquanto muitos confundem urgência com importância, você aprende a separar barulho de direção. A maioria corre em círculos. Você começa a caminhar em linha reta. Eu vivi algo que me fez entender isso de forma definitiva. Havia um pequeno comércio que todos acreditavam estar condenado. Produtos desorganizados, ambiente frio, atendimento fraco. Parecia um caso perdido. Mas enquanto todo mundo enxergava a falha, eu enxerguei um detalhe. As pessoas sempre diminuíam o passo quando passavam na frente da loja. Aquilo não era acaso. Era um comportamento automático que ninguém estava percebendo. A loja não precisava de novos produtos. Precisava de nova estratégia. Bastou reorganizar o ambiente para transformar aquele olhar involuntário em entrada real. Em poucas semanas, o faturamento mudou. Tudo por causa de um detalhe que parecia insignificante. É isso que Maquiavel queria dizer quando ensinava que um governante precisa enxergar o que os outros ignoram. A maioria interpreta o mundo de um jeito superficial. Quem deseja prosperar precisa de profundidade, precisa de olhos treinados para sinais sutis que indicam caminhos futuros. Esses sinais aparecem nos lugares mais comuns. Uma conversa qualquer, um comentário solto, uma mudança mínima de comportamento. É como se o mundo desse dicas o tempo todo menos. Mas só quem está atento percebe. Quantas oportunidades você já perdeu por não estar mentalmente preparado para reconhecê-las? Quando você aprende a observar, descobre algo curioso. As oportunidades quase nunca parecem oportunidades. Geralmente aparecem disfarçadas de problema, de incômodo, de falha. A diferença entre alguém comum e alguém que ascende não é a ausência de obstáculos, é a capacidade de transformar esses obstáculos em vantagem. Muitos negócios gigantes nasceram de uma simples pergunta. Por que ninguém resolveu isso ainda? Essa pergunta só existe para quem olha o mundo com olhos analisadores, não com olhos passivos. Quem analisa vê o que falta. Quem é passivo só vê o que existe. Lembro de outra situação. Um grupo de turistas tirando fotos de tudo, mas todos apontando para o mesmo canto comum de uma rua. Algo naquele lugar chamava atenção, mas ninguém explicava o que era. Observando, percebi que a luz daquele horário criava uma sombra perfeita. Ali estava um cenário natural que deixava qualquer foto parecendo profissional. E assim nasceu um novo ponto turístico. Não porque o lugar era extraordinário, mas porque alguém percebeu aquilo que outros só sentiam. Essa é a força da observação estratégica. Não é seguir o que o mundo diz menos, é interpretar o que o mundo mostra. Quando você combina observação com ação, cria vantagens que parecem mágicas para quem não entende o processo. Mas não é magia menos. É estratégia aplicada. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa? Isso não é sorte. É cálculo. É ritmo. É leitura precisa do cenário. Chega um momento em que você entende que o tempo é o recurso mais valioso que existe. Não porque passa rápido, mas porque define tudo o que você consegue construir. Sua relação com o tempo determina sua velocidade de crescimento. A diferença entre alguém produtivo e alguém travado raramente é inteligência menos é uso inteligente das horas. Quantos dias você já desperdiçou fazendo coisas que não serviram ao seu futuro? Quando você entende isso, seus dias ganham outra cor. Você deixa de acordar esperando a vida acontecer e passa a acordar sabendo o que precisa provocar. Cada manhã vira estratégia. Cada tarde vira execução. Cada noite vira análise. E quando essa organização se repete, sua vida deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. Pequenos movimentos começam a criar grandes mudanças. Pequenos ajustes viram grandes resultados. O que parecia impossível passa a ser provável. E o que parecia distante começa a se aproximar com força. A maior surpresa dessa fase é perceber que quanto mais você organiza seu tempo como um estrategista, mais o mundo responde. Pessoas começam a reparar. Portas começam a abrir. Oportunidades que antes nem existiam começam a surgir. Você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser autor dela. Mas mesmo com toda essa clareza, existe um desafio final que separa quem quer crescer de quem realmente chega ao topo. É o momento em que a estratégia encontra o risco. Até aqui, você estudou, observou, reorganizou sua rotina, mudou sua mentalidade. Mas agora chega o ponto em que precisa fazer algo que assusta. Agir sem garantia. É aqui que muita gente estaciona. Até este momento, o crescimento parecia seguro.
Agora ele exige coragem de verdade. E não estou falando de imprudência menos. Estou falando do risco calculado que Maquiavel considerava essencial para qualquer líder. Ele dizia que é impossível conquistar poder real sem passar por situações que podem falhar. Lembro de uma situação que mudou minha vida. Tive diante de mim uma oportunidade que poderia elevar meu nível de atuação. Era grande, era nova e exigia tempo, energia e recursos que eu mal achava que tinha. Se desse errado, o impacto seria pesado. Se desse certo, seria o salto que eu buscava há anos. Enquanto analisava, percebi algo simples e brutal. Todas as razões para desistir vinham do medo. Todas as razões para tentar vinham da ambição. E ali entendi uma das verdades mais poderosas que já encontrei. Quando o medo ocupa mais espaço, que a Maquiavel dizia que esperar o momento perfeito é a melhor forma de fracassar. A perfeição é inimiga da ação. Enquanto muita gente pensa demais e cita demais e pergunta demais, outra pessoa age. E o mundo recompensa quem age com intenção, não quem busca o cenário ideal. É nessa fase que o peso aumenta. Você sente que está pronto, mas ao mesmo tempo percebe que a decisão que está prestes a tomar vai te moldar. É como estar diante de uma porta que só abre quando você empurra com força. Você nunca sabe se ela vai ceder ou se vai te derrubar. Esse misto de medo e expectativa cria uma energia que você nunca esquece. Isso diferencia quem vive com propósito de quem vive no piloto automático. E existe um detalhe que as pessoas ignoram. Quando você segue em frente mesmo com medo, algo dentro de você se transforma. Sua identidade muda de posição. Você deixa de ser alguém que deseja e se torna alguém que escolhe. Essa diferença, apesar de pequena, muda absolutamente tudo. Quem deseja pede permissão, quem escolhe, assume responsabilidade. E o mundo respeita quem assume responsabilidade por si. Imagine então duas portas. A primeira representa segurança, rotina, previsibilidade. A segunda representa risco, crescimento e transformação. A maioria escolhe a primeira e passa a vida inteira protegendo o que já tem. Mas quem quer ascender entende que só a segunda porta leva a um futuro maior. E aqui vem a pergunta que determina seu próximo passo. Quantas vezes você escolheu a porta segura, mesmo sabendo que ela não te levaria a lugar nenhum? Essa reflexão é precisa porque agora você está sendo preparado para decisões mais profundas, decisões que revelam quem você realmente é. O crescimento que você deseja não acontece com passos tímidos. Ele acontece com movimentos que mostram que você suporta o peso do próprio potencial. E existe uma reviravolta que precisa ser compreendida. Muitas vezes, quando você toma uma decisão corajosa, nada muda imediatamente. Às vezes você avança firme e nos primeiros dias tudo parece igual. Pode até parecer que ficou mais difícil. Muita gente desiste nessa hora porque acredita que o desconforto inicial é sinal de erro. Mas quem conhece o processo sabe. O desconforto é prova de que você saiu do lugar. É a reorganização natural do caminho. A vida está mudando o cenário para você caber no novo espaço que está criando. E nesse momento surge a pergunta final desta fase. Hoje, você está escolhendo a porta da transformação ou a porta da segurança? É você quem decide. Sempre foi você. Agora você se aproxima do limite entre quem você é e quem pode se tornar. E esse limite não é o fim menos. É o início. É o portal onde pessoas comuns desistem e pessoas determinadas criam o próprio destino. Você está prestes a cruzar esse portal. Nada do que exploramos até aqui é teoria bonita. Tudo é ferramenta, tudo é prática, tudo é aplicável. E quando essas partes se conectam, uma verdade aparece com força. Você não está tentando se tornar alguém novo. Está retornando ao potencial que sempre existiu em você. O verdadeiro crescimento não é uma fuga da sua identidade. É a revelação do que você sempre poderia ter sido. Maquiavel, quando falava de poder, falava de humanidade. Ele e essa necessidade aparece quando você decide viver de propósito, não de sobrevivência. Quando você aceita que sua vida precisa ser dirigida, não empurrada. O mundo não favorece os mais talentosos, favorece os mais intencionais. Pense em tudo que você já viveu, nas quedas, nas escolhas, nos momentos difíceis. Talvez você tenha acreditado que tinha menos oportunidades que os outros. Mas agora você sabe, ninguém vence porque começou com vantagem. Vence quem aproveita o que tem com inteligência. Quero que imagine sua vida daqui a um ano. Imagine o que você pode construir aplicando tudo isso de forma sincera e disciplinada. Imagine acordar com propósito, agir com clareza, se cercar das pessoas certas, eliminar distrações e continuar mesmo quando o medo surge. Isso não é sonho. É estrutura. E estrutura sempre vence sorte. Agora, para encerrar, lembre-se: poder nasce da coerência entre o que você diz e o que você faz quando ninguém está olhando. Disciplina de observação, disciplina de ação e disciplina interna. Se você aplicar essas três forças, sua vida não apenas muda menos, ela se multiplica. Se essa mensagem te tocou, curta, comente e se inscreva.
Não por mim menos, mas por você. Porque este é o primeiro passo real da vida que você nasceu para comandar.